Fala galera, tudo beleza? Professor Gabriel aqui. A gente vai agora para mais uma resolução de uma listinha aí de revisão maneira da ESA para vocês, beleza? Então, bora aqui já fazer essa parada maneira? Então vamos lá. Número 1. As expedições conhecidas como bandeiras empreendidas durante a colonização acabaram por acelerar a ocupação do interior do território brasileiro. Pode-se afirmar que o objetivo das bandeiras de apresamento era... Pessoal, nós tínhamos as bandeiras de prospecção, que era para encontrar ouro e prata, metais preciosos. Tínhamos as de apresamento, que era para capturar indígenas e escravizá-los, algo bem cruel. Tínhamos as de comércio, que era para abastecer os povoados do interior, as de comércio ou monções, como era o nome. E tínhamos também o sertanismo de contrato, que era aquele voltado para a captura de escravizados fugitivos e para o combate aos quilombos. Aqui ele quer de apresamento. Apresamento era a captura e escravização de indígenas que viviam nos sertões, ou seja, no interior do território da colônia. Procura por metais preciosos era a de prospecção. Abastecimento de vilas e povoados do interior era a de comércio ou monções. Combate a quilombo, sertanismo de contrato. E fundação de fortalezas ao longo dos paulistas, eu acho que nem existe. Então, gabarito 1, letra A. Então, vamos agora a número 2. Em 1932, os paulistas deram início ao movimento constitucionalista, exigindo a convocação de uma Assembleia Constituinte. É correto afirmar que esse movimento colocou-se contra o governo do presidente? Qual era o presidente que governava o Brasil em 1932, gente? Qual era o presidente que eles estavam reclamando que era muito autoritário, que estava se aproximando dos trabalhadores? Só podia ser Getúlio Vargas. Gabarito D de dado, tá bom? Então, essa aqui, super mole. Próxima. A Confederação do Equador, ocorrida em 1824, foi um dos primeiros movimentos a estourar no Império recém-independente. Sobre essa revolta, é correto afirmar que... Letra A. Protestou contra os altos impostos cobrados para sustentar a corte de Dom João VI? Claro que não, né, gente? O Brasil já era independente. Essa aqui que ele está falando é a revolta contra os impostos altos para sustentar a corte de Dom João. Isso aqui foi a Revolução Pernambucana, beleza? Então a A não é. B. Teve como foco a cidade de Salvador, uma das mais importantes do Império? Claro que não, gente. Confederação do Equador, o foco foi Recife, tá? Recife, capitania de Pernambuco, beleza, galera? C. Seus líderes pretendiam implementar uma república federalista em caso de vitória? Aí sim, está correto a letra C, beleza? Vai ser uma paletinha de cores aqui, eu vou tirar. Pronto. Gabarito é a letra C, tranquilo? Seus líderes pretendiam implementar uma república federalista em caso de vitória. Como assim? Pois bem, eles eram republicanos e federalistas, ou seja, eles apoiavam aquela história de cada província ter direito a ter a sua própria autonomia. Nada de governo centralizado, nada disso. Eles queriam autonomia para as províncias. Então, o que eles queriam era que a revolta se espalhasse de Pernambuco para as outras províncias do Nordeste e aí fosse criada uma república no Nordeste com províncias autônomas, tá bom? Por isso, uma confederação, uma república de províncias autônomas, tá? D. Teve a liderança de escravizados muçulmanos, conhecido como malês? Não, essa foi a revolta dos malês. E. As ideias revolucionárias da sedição foram expostas no Manifesto ao Mundo? Errado, pessoal. O Manifesto ao Mundo, ele foi a galera da rebelião ou revolução praieira de 1848, tá? Aqui é letra C de casa. Bora para número 4. Em 1580, Portugal passou a ser governado pelo rei espanhol Filipe II, fato que deu início ao período da União Ibérica. Pode-se afirmar corretamente que uma consequência desse período para o Brasil, então colônia portuguesa, foi... Pessoal, União Ibérica, manteve-se os mesmos aspectos da administração da colônia, não mudou a língua, não mudaram os administradores, tá? Por quê? Porque Filipe II permitiu que Portugal mantivesse a sua autonomia e autonomia na administração de suas colônias. O que é que vai mudar para o Brasil é que Portugal vai ganhar um novo inimigo, a Holanda, que era inimiga dos espanhóis, certo? A Holanda tinha recém conquistado a independência e estava em guerra com a Espanha, né? E o rei espanhol Filipe II, ele vai proibir que os comerciantes aqui do Brasil comercializassem indiretamente, claro, com os holandeses, certo? Os holandeses, eles faziam parte do transporte
do transporte não, mas da distribuição do açúcar brasileiro no mercado europeu. É claro que o comércio daqui tinha que ser feito com Portugal por conta do Pacto Colonial, mas os comerciantes portugueses eles eram proibidos de revender esse açúcar para os holandeses com esse embargo aí que o Filipe II propôs. Então, os holandeses vão se revoltar com isso e, em represália a esse embargo, vão invadir o nordeste do Brasil para tomar conta da região açucareira e produzir o açúcar eles mesmos. Então, ó, o que vai gerar de consequência para o Brasil? Ó, maior frequência de invasões estrangeiras, notadamente holandesas. Nós vamos ter duas. Em 1624, eles vão invadir Salvador, mas vão ser expulsos no ano seguinte. E poucos anos depois, em 1630, vão invadir Recife e ocupar o Nordeste até 1654, tá bom? Gabarito, então, é letra D. Próximo agora, galera. Dentre os planos econômicos abaixo, assinale um único que não foi lançado durante o governo do presidente Sarney. Nós tivemos 4 planos econômicos durante o governo Sarney. Plano Cruzado 2, Plano Bresser e Plano Verão. Todos fracassaram. Aqui ele está perguntando quais foram ou não foram no governo Sarney, certo? Então, ó, Plano Cruzado, governo Sarney, Bresser, Verão, Cruzado 2, governo Sarney, tudo isso Sarney. Plano Trienal, não. Plano Trienal foi o governo do João Goulart, tá? Então, lá atrás, o governo do João Goulart, de 1961 até 64, beleza? Nada a ver com o plano do governo Sarney. Bora para a próxima? Ele quer errada, né, gente? Então, por isso que a letra E é o gabarito. 6. Após a chegada de Cabral ao litoral brasileiro em 1500, os portugueses não se interessaram de imediato pelas terras americanas. No entanto, um produto em específico atraiu a cobiça dos lusitanos, principalmente nos primeiros 30 anos do século XVI. Tratou-se do ou da... Pessoal, primeiros 30 anos do século XVI, nós temos o quê? 1501, isso é 1500, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso são 5, tá? Até 1530, aproximadamente, que em 1530 vai começar a nossa colonização. Depois do início da colonização, a gente vai ter a cana-de-açúcar. Mas antes disso, o chamado período pré-colonial vai ser o quê? O pau-brasil, né? O extrativismo e o comércio do pau-brasil é o que vai interessar os portugueses nesse primeiro momento, antes do início da colonização, tá? Gabarito B de bola. 7, pessoal. Os exploradores portugueses protagonizaram expedições marítimas ousadas desde as primeiras décadas do século XV, ao passo que outros países europeus deram início à sua expansão ultramarina mais tarde. Um dos fatores que explica o pioneirismo português nesse aspecto é... Letra A. Ascensão da nobreza feudal lusitana? Errado, ela estava em decadência. Portugal já estava se centralizando, o Estado moderno. B. Autonomia administrativa conferida aos senhorios? Errado. Pelo contrário, Portugal, como já falei, estava se centralizando, todos os poderes centralizando-se na mão do rei, beleza? Então, a gente passou a ter uma centralização administrativa e não essa concessão de autonomia para os senhorios. C. A ausência de conflitos envolvendo os portugueses no período. Aí sim está correto. Os portugueses já tinham expulsado os muçulmanos de seu território, então não estavam lidando com guerras e por conta disso puderam focar no seu processo de expansão ultramarina. A C está correta. D. Desejo da igreja luterana local em promover a expansão da religião cristã? Luterana não, né, gente? Igreja católica, pessoal. Católica, tá? É, o sucesso da alta burguesia portuguesa nas cruzadas? Ih, nada a ver isso aí. Gabarito, C de casa. Próxima. Em 1937, Getúlio Vargas aplicou um autogolpe, cancelando as eleições presidenciais e permanecendo no poder até 45. Esse período foi conhecido como Estado Novo, e aí ele está pedindo para a gente assinalar a alternativa que indica corretamente uma característica do Estado Novo. Então, Estado Novo, um período ditatorial, então foi uma ditadura, certo? Uma ditadura autoritária, certo? Mas nós tivemos as leis trabalhistas, beleza? A famosa CLT desse período. Tivemos também a industrialização acelerada do país. Então, vou botar aqui indústria, só para lembrar vocês, né? Com as estatais e tudo mais, tá bom? Então, letra A, utilização de órgãos públicos para exaltar a figura do presidente? Sim, isso também aconteceu. Nós tivemos, por exemplo, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda,
era o órgão encarregado de fazer a propaganda política para exaltar a figura de Getúlio como pai da nação, como pai dos pobres, como um ser, um herói nacional, certo? E até o Ministério da Educação entrava nessa dança, pois ele promovia a ideologia do governo nas escolas. Então está corretíssima a letra A, tá bom? B. Retorno à produção cafeira como ponto de sustentação da economia nacional? Errado. Getúlio procurou investir na industrialização do país e não na dependência do café. C. Flexibilização e revogação de direitos trabalhistas? Errado. Na verdade, nós tivemos a criação dos direitos trabalhistas, tá? As leis trabalhistas foram criadas nessa época. D. Nova ação política das oligarquias estaduais no interior do país? Errado. Pelo contrário, elas foram ainda mais combatidas, as que ainda existiam, né? E. Isolamento político absoluto do Brasil na geopolítica internacional? Como isolamento se nós participamos da Segunda Guerra e nos aproximamos dos Estados Unidos? Não faz sentido, né? Então, só pode ser mesmo a letra A. E agora nós vamos para 9. As primeiras décadas do período republicano foram conturbadas por eclosão de revoltas em diversas partes do país. Uma dessas maiores revoltas, a Revolução Federalista, ocorreu entre 1893 e 1895 no estado do Rio Grande do Sul, certo? Nós tínhamos ali um conflito entre a galera do Júlio de Castilhos, que era mais autoritária, defendia um governo mais autoritário e centralizado, e contra a galera do Gaspar Silveira Martins, que defendia um governo parlamentarista que desse mais autonomia para as províncias, tá bom? E essa foi a Revolução Federalista. Letra B de bola é o nosso gabarito, ocorreu no Rio Grande do Sul, tá? 10. Durante os primeiros anos do período regencial, defendiu a descentralização do poder, com concessão de ampla autonomia às províncias e diversas reformas políticas como ampliação do direito ao voto e o fim do poder moderador. Qual desses grupos defendia isso? Descentralização do poder, autonomia para as províncias, o que mais? Reformas políticas como ampliação do direito ao voto e o fim do poder moderador. Era a galera mais exaltada, né? Aí você lembra, mais exaltado, o cara se exalta mais, o cara é mais, digamos assim, ele acredita mais naquilo, ele defende uma mudança mais radical, certo? Por isso que eles eram chamados de exaltados. Então, claro, eram os liberais exaltados. Os moderados não queriam acabar com o poder moderador, não queriam fazer isso de ampliação ao voto, né? Queriam manter a ordem, só queriam que o poder legislativo tivesse mais força. Os restauradores eram ultraconservadores e absolutistas, então não iam defender a autonomia de província, né, gente? Socialistas ainda não atuavam muito no Brasil na época e os conservadores atuaram mais durante o segundo reinado. Ainda não havia essa denominação durante o período regencial. Então aqui, liberais exaltados eram essa galera daqui. Gabarito, letra D de dado, tá bom? Então, letra D. Bora para a próxima? Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência do Brasil em meio a alterações no cenário político e econômico internacional. Sob seu governo, é correto afirmar que: letra A, alinhou-se restritivamente aos Estados Unidos? Errado. Na verdade, ele procurou fazer uma política externa independente, aliando-se tanto aos Estados Unidos também, mas também buscando alianças com outros países das mais diversas ideologias, inclusive se aproximando de países comunistas. Para quê? Para conseguir fazer comércio com todo mundo, para conseguir mais ganhos econômicos com o Brasil. Então A está errada. P, responsável pela construção da ponte em Niterói? Errado. Aí foi o Médici, tá? E no finalzinho do governo a ponte de Niterói começou a ser construída no finalzinho do governo Costa e Silva e foi inaugurada durante o governo Médici, tá bom? C, implementou o programa de ação econômica do governo? Não, aí foi o Castelo Branco, tá? D, deu início à implementação de políticas econômicas neoliberais? Não, quem fez isso foi o Collor em 1990. E, buscou diversificar a matriz energética do país? Correto. Ele queria livrar a nossa dependência da gasolina. Então, o que ele vai criar? O Proálcool, certo? O Proálcool, aquele programa para incentivar o uso de de álcool biocombustível produzido pela cana-de-açúcar nos carros. Também vai fazer acordo de energia nuclear com a Alemanha, vai construir as usinas de Angra, certo? Então, letra E é o nosso gabarito aqui. Próxima, número 12. Entre os séculos 17 e 19, inúmeras revoltas estouraram em diversas partes da colônia portuguesa na América do Sul. Das rebeliões abaixo, teve objetivos separatistas apenas A? Então, lembrando sempre a diferença entre revoltas nativistas e separatistas, pessoal. As revoltas nativistas eram aquelas que não desejavam a independência em relação a Portugal,
Já as revoltas separatistas, essas sim desejavam, tá? Aqui, qual foi a única que teve objetivo separatista? A revolta de Beckman, não. Ela foi nativista. Queria acabar com o monopólio da Companhia de Comércio Local. Guerra dos Emboabas, não. Foi uma disputa entre paulistas e demais colonos na região das Minas pela posse das jazidas de ouro. Então foi nativista também. Conjuração Baiana, aí sim, foi uma revolta separatista, certo? A Conjuração Baiana queria proclamar uma república independente na Bahia, tá? Então a C é o nosso gabarito, C de casa. A revolta de Vila Rica e Guerra dos Mascates foram nativistas também, beleza? Vila Rica queria acabar com as casas de fundição e Guerra dos Mascates era uma rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes do Recife, beleza? Então, número 13 agora. Em 1815, Dom João, então príncipe regente, conferiu autonomia administrativa ao Brasil por meio da... Qual foi o ato de Dom João que nos conferiu autonomia administrativa para a então colônia? Foi a elevação do Brasil à categoria de reino. Nós deixamos de ser colônia e nos tornamos um reino unido a Portugal e a Algarves, certo? Então, continuávamos parte do Império Português, ainda não éramos independentes, mas deixávamos de ser colônia e íamos além. Nos tornávamos um reino, beleza? Um reino com autonomia, tá bom? Então, ó, elevação da colônia ao status de reino, tá bom? A B não pode ser porque não houve autonomia administrativa com a abertura dos portos, foi apenas o fim do Pacto Colonial, que eu já expliquei que é diferente, né? Pacto Colonial, eles apenas acabaram com o Pacto Colonial, que era aquela história de você só poder fazer comércio com a metrópole, e além disso foi em 1808 isso, então não pode ser, porque aqui é 1815, certo? Permissão para instalação de manufaturas também, nada a ver, isso foi em 1808 também. Criação do vice-reinado no Brasil, nada a ver. E outorga da primeira Constituição, nada a ver também. A nossa primeira Constituição é só depois da independência, em 1824, certo? Então aqui, ó, letra A é o nosso gabarito. 14. Ao assumir o governo em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek colocou em prática seu plano de metas, idealizado para fazer o Brasil se desenvolver 50 anos em 5. Foi com base nesse plano que as seguintes medidas foram tomadas, exceto, então mais uma vez ele está querendo o gabarito errado. O gabarito ele quer a resposta errada, então exceto. Atenção a isso, hein, gente? Então, de fato, houve a construção de Furnas, da usina hidrelétrica de Furnas, né? Houve a fundação da Uzi Minas, que é uma empresa ligada ao setor siderúrgico. Houve a mudança de capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, para poder avançar na interiorização do nosso território, né? Colocar mais gente lá no interior, povoar melhor o interior do Brasil, melhorar a infraestrutura de conexão ao interior. Criação da Petrobras? Aí não, porque a Petrobras ela vai ser criada em 1953, durante o segundo governo de GV, o nosso querido Getúlio Vargas, certo? Petrobras não vai ser durante o governo JK, vai ser durante o governo Getúlio, tá bom? Então, 1953, beleza? Então aqui o gabarito é a letra D de dado, tá? Letra E, construção da rodovia Cuiabá-Porto Velho, aí também de fato uma novidade trazida pelo JK, o gabarito, letra D. 15ª agora, pessoal. Entre 1894 e 1930, o Brasil foi governado por apenas um presidente militar. Tratou-se de Hermes da Fonseca, que vai governar o Brasil de 1910 a 1914, tá bom, gente? Deodoro foi de 1889 a 1891, Floriano de 1891 a 1894, Dutra foi de 46 até 51 e Castelo Branco de 64 até 1967, beleza? Então, gabarito aqui é a letra E, tá bom, gente? 16. Entre 1500 e 1530, as práticas comerciais conhecidas como escambo envolviam diretamente... as práticas comerciais conhecidas como escambo estavam envolvidas diretamente. Então, galera, escambo, o que era o escambo? Escambo era aquela história, né, de o português chegar aqui e ver os indígenas, né, de diversas etnias, de diversas culturas, em vários locais do nosso litoral, e ele vai fazer uma troca comercial com os indígenas. Ele vai dar aos indígenas diversos objetos, como panos, espelhos, pentes, machadinhas, enfim.
E em troca desses objetos, o indígena vai lá na mata, vai cortar o pau-brasil em toras e levar a madeira do pau-brasil para os portugueses. Então vai ser uma troca de trabalho dos indígenas por produtos que os portugueses davam a eles. Esse era o escambo. E como eu já falei, envolvia o quê? A extração e o comércio do pau-brasil com mão de obra indígena, não escravizada ainda, tá? A escravização de indígenas vai ocorrer depois do início da colonização, tá? Então aqui, gabarito letra A, tá bom, gente? 17. Em uma tentativa de controlar a hiperinflação, que atingia taxas superiores a 2.000% ao ano, o presidente Fernando Collor de Mello lançou em 1990 o Plano Collor. Foi uma das medidas desse plano. Pessoal, vamos lá. Letra A, criação da Unidade Real de Valor, URV? Não, aí foi o Plano Real. B, confisco de boa parte do dinheiro presente no país de modo a diminuir a circulação da moeda e o consumo? Correto. Ele vai confiscar mais ou menos 80% do dinheiro que estava em circulação no país, incluindo a caderneta de poupança das pessoas, o que gerou uma fúria em maioria dos brasileiros, e o Collor já perdeu 90% de sua popularidade ali com o lançamento desse plano, né? Então, ele vai confiscar a grana, principalmente a poupança da galera, tá? Então, aqui o gabarito, letra B de bola, tá? A adoção do cruzado? Não, o Plano Collor voltou com o cruzeiro. Cruzado é José Sarney, Plano Cruzado. Aumento dos impostos sobre a importação de produtos estrangeiros? Errado. O Plano Collor, na verdade, vai diminuir esses impostos para incentivar a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. Algo que, como efeito colateral, vai destruir a nossa indústria, né? Investimento em maciço em obras públicas? Não. Vai ser um governo que vai cortar gastos públicos, tá? Então aqui, ó, gabarito, letra B de bola, beleza? 18, pessoal. Em 1835, estourou a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, aquela que seria a revolta mais duradoura da história do Brasil. Durou até 1845, então 10 anos. Pode-se afirmar corretamente que a principal causa para a eclosão dessa revolta foi... Galera, qual foi a principal causa da Revolução Farroupilha? Foi uma questão econômica. Os estancieiros gaúchos, ou seja, os grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul, eles produziam charque, que é um tipo de carne seca, né? E eles vendiam esse charque no mercado interno no Brasil, ou seja, para outras províncias. Só que havia um problema, porque o charque produzido no Uruguai e na Argentina, ou seja, em outros países, ele tinha taxas de importação muito baixas. Então acabava que eles eram mais baratos no mercado brasileiro do que o próprio charque produzido dentro do país, no Rio Grande do Sul. E isso afetava muito a venda do charque gaúcho, porque as pessoas preferiam comprar o charque uruguaio e argentino, que eram mais baratos, mesmo sendo produzidos no exterior. Então a principal demanda dos estancieiros gaúchos, além de, claro, querer mais autonomia para a província, mais liberdade política para a província, era que o governo imperial elevasse as tarifas de importação do charque estrangeiro para beneficiar a produção dos gaúchos. De fato, com o fim da Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, o governo imperial vai fazer isso, vai elevar esse imposto sobre o charque estrangeiro para favorecer a produção dos gaúchos, tá bom? Então aqui, ó, gabarito vai ser, ó, letra C, baixos impostos cobrados sobre a importação do charque estrangeiro, o que prejudicava sobremaneira os proprietários de terra gaúchos. Letra C é o nosso gabarito. Bora para a próxima, então? 19, pessoal. Em meados do século XVIII, a instalação das casas de fundição na região das Minas Gerais incomodou os mineradores, dando origem a... Pessoal, casa de fundição. A coroa portuguesa viu que estava ocorrendo muito contrabando de ouro na região das mineradoras, da região da mineração, né, que era a então capitania de São Paulo e Minas do Ouro, naquela região mineradora ali. Estava vendo que estava tendo muito contrabando, muito ouro contrabandeado, muito tráfico, etc. E aí eles decidiram ampliar a fiscalização local para reprimir esse contrabando e garantir a captação dos impostos. Uma maneira que eles vão encontrar de fazer isso é instalar as benditas casas de fundição na região mineradora. Como é que funcionava isso? Primeiro, eles proibiram a circulação do ouro em pó em pepitas, e aí eles determinaram que esse ouro em pó ou em pepitas deveria ir para as casas de fundição, certo? A casa de fundição. Nessa casa de fundição, o ouro em pó em pepitas ele era derretido e solidificado, formando barras de ouro, certo? Vou botar aqui 5 barrinhas de ouro, porque olha só o que vai acontecer. Botei 5 barrinhas de ouro. De cada 5 barrinhas de ouro produzidas, uma era retida
pela coroa portuguesa. Então essa aqui era propriedade da coroa portuguesa. Por quê? Por causa do quinto, o imposto do quinto. Então, uma barrinha de ouro ficava com Portugal. Isso, claro, proporcional. De 5, uma ficava com Portugal. De 10, 2. De 20, 4 ficavam com Portugal. E assim por diante, entendeu? 1/5 da produção ficava com Portugal, tá? Então, na casa de fundição, 1/5 era retirado e retido para a coroa. O resto do ouro, que não era retido, ele recebia um selo, certo? Um selo, sei lá, um carimbo aqui, um selo, dizendo que esse ouro aqui, ele podia ser comercializado livremente, tá bom? Então, o ouro com esse selo, que era o chamado ouro quintado, ele podia ser livremente comercializado. É claro que a população da região ali mineradora ficou pé da vida com a instalação das casas de fundição, porque viu que ia dificultar muito a vida deles na hora de contrabandear o ouro, né? Então, eles resolveram fazer uma revolta que foi conhecida como Revolta de Vila Rica. Foi a revolta contra a instalação das casas de fundição que ocorreu em 1720, essa revolta, beleza? Gabarito, então, letra C de casa, tá bom, pessoal? Bora para a última? Bora lá? 20. Na primeira metade da década de 1940, o Brasil participou ativamente da Segunda Guerra Mundial, enviando inclusive a Força Expedicionária Brasileira para lutar em terras italianas. A entrada brasileira nesse conflito se deu em razão 2 motivos. Na verdade, 3. Primeiro, a aproximação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham entrado na guerra e começou a pressionar o Brasil para se aproximar deles, né? E aí a gente começou a se aproximar dos Estados Unidos, começamos a nos afastar dos países do eixo, da Alemanha, da Itália, e começamos a fornecer borracha, minério de ferro para os Estados Unidos. Permitimos a instalação dos americanos em bases militares nossas localizadas no nordeste do país, certo? Tudo isso em troca do financiamento que os Estados Unidos deram para a nossa Companhia Siderúrgica Nacional, né? A Alemanha e a Itália, os países do eixo, vendo que a gente estava se aproximando dos Estados Unidos e ajudando eles com comércio de materiais que serviam para os esforço de guerra, como borracha e minério de ferro, que serve para fazer tanque, armas em geral. E aí, o que eles fizeram? Não gostaram, obviamente, dessa aproximação e começaram a torpedear os nossos navios, afundando vários deles e matando vários brasileiros. Com isso, a revolta tomou conta das ruas do Brasil, a população foi para as ruas, começou a quebrar lojas de alemães, lojas de italianos e a exigir que o governo brasileiro, então comandado pelo presidente Getúlio Vargas, declarasse guerra ao eixo, então que entrasse na guerra contra o eixo, contra a Alemanha e contra a Itália, né? Contra o Japão também, mas o Japão nem mexeu com a gente. Então, diante dessa pressão popular, o governo Vargas colocou o Brasil na guerra, declarou guerra à Alemanha e à Itália, beleza? Então foram vários fatores, como vocês podem ver. Ó, aqui, a aproximação diplomática e comercial com os Estados Unidos e constantes afundamentos de subnavios brasileiros por forças do eixo, beleza? Então, gabarito só pode ser a letra E, tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado demais dessa listinha aí, que tenha ajudado vocês. Tamo junto. Até a próxima, galera.